Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 13 de outubro de 2023, estamos nós reunidos para estudar o livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Nós estamos na segunda parte, a minha iniciação no Espiritismo. E hoje nós vamos estudar o Auto de Fé de Barcelona, a apreensão dos livros. Vamos conhecer essa história, a célebre história da prisão e daquele movimento que foi feito, que queimaram todos os livros que Kardec enviou para a Espanha. E nós vamos hoje conhecer essa história contada pelo próprio professor Denisard. Mas antes devemos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, o nosso Mestre, para fazermos a nossa prece de gratidão. Vamos orar? Senhor da vida, amado Mestre Jesus, Deus, nosso Pai Criador, amigos espirituais aqui presentes, nós lhe agradecemos por essa oportunidade que nos é dada de estudo, Senhor. Em momentos tão dolorosos para o nosso planeta, em nossa Manaus, coberta de fumaça, a intensidade do calor, a ausência da chuva, maltratando esse povo, resultado da falta de comprometimento de uma sociedade, da falta de respeito com a própria natureza. Em verdade, a ignorância, a falta de comprometimento dos nossos líderes políticos. Mas temos também, Senhor, as guerras movimentando esse nosso planeta. Momentos difíceis. Mas suave é o jugo, leve é o fardo quando estamos contigo. Porque o Senhor nos dá força, nos dá coragem, nos ensina a renunciar e a lutar, a estar de pé para o bom combate. Amado Mestre, te pedimos a permissão para iniciarmos mais um estudo. Te rogamos, Senhor, a tua presença através dos nossos amigos espirituais, para que possam nos ajudar na compreensão do texto, na interpretação. É em teu nome, Senhor, que todos nós aqui nos encontramos. Graça te damos, que assim seja. Então vamos lá. Então, Auto de Fé de Barcelona, apreensão dos livros. Essa comunicação que foi recebida ao Espírito, a verdade, foi em 21 de setembro de 1861. Anota essa data, grifa para você ter uma noção do tempo. 21 de setembro de 1861. Aqui nós já tínhamos publicado o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médios, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo foi em 1864, Céu e Inferno 1865 e Gênesis 1868. Então aqui nós tínhamos duas obras publicadas, Livro dos Espíritos e Livro dos Médios. 21 de setembro de 1861. A pedido do senhor Le Chatre, então residente em Barcelona, eu lhe enviara certa quantidade de O Livro dos Espíritos, de O Livro dos Médios, das coleções da Revista Espírita, além de diversas obras e brochuras espíritas, perfazendo um total de cerca de 300 volumes. Porque aquele já tinha a Revista Espírita de 58, 59, 60 e estava ali ao decorrer de 61.
Lembrando que a revista espírita era periódico, né? Todo mês se tinha ali a revista espírita, 12 por ano. E nós vamos também perceber que já estava o livro dos espíritos, já estava o livro dos médios e algumas brochuras, ou seja, livros menores de iniciação ao espiritismo. E o senhor que morava em Barcelona, o senhor Le Chatre, então residente em Barcelona, ele solicitou e Kardec enviou aproximadamente 300 volumes. Então aí ele pagou os impostos, pagou taxa de correio, pagou o próprio livro, né? Então você vê uma despesa muito grande. A expedição, você imagina que você mandar um livro para alguém já é caro, de um estado para o outro, você imagina 300. E naquela época que tudo se demorava, né? Apesar que Espanha, França não é tão distante assim, né? A expedição da encomenda foi feita regularmente pelo seu correspondente em Paris, numa embalagem que continha outras mercadorias e sem a menor infração da legalidade. Pagou todos os impostos, tudo muito bem arrumadinho. A chegada dos livros fizeram que o destinatário pagasse os direitos de entrada, ou seja, chegou lá, o senhor Le Chatre ainda pagou os impostos lá de entrada. Então, tudo feito de forma bem transparente, fizeram que o destinatário pagasse os direitos de entrada. Mas, antes de os liberarem, houve que ser entregue uma relação das obras ao bispo, pois naquele país a autoridade eclesiástica tinha força policial para censurar qualquer obra. 1861, tá, gente? Lembra que nós vivemos aqui um longo período de Idade Média, né, da Inquisição. Então, essa autoridade eclesiástica pediu alguns exemplares para ele ler. O bispo se achava então em Madrid. Ao regressar, tomando conhecimento da relação dos livros, ordenou que eles fossem apreendidos e queimados em praça pública, pela mão do carrasco. A execução da sentença foi marcada para 9 de outubro de 1861. E essa mensagem é de 21 de setembro de 1861. Então ele já sabia que tinham apreendido todo o material e já havia uma data marcada para outubro, para todas essas obras já estavam presas. Elas seriam agora queimadas em praça pública. Estamos juntos conhecendo a história? Vamos lá, porque às vezes a gente escuta falar, mas a gente não conhece os detalhes da história, tá bom? Se ao menos se houvesse tentado introduzir aquelas obras como contrabando, a autoridade espanhola teria o direito de dispor delas à vontade. Mas, desde que não havia fraude, nem surpresa, como o provava o pagamento voluntário dos direitos, seria de rigorosa justiça que se ordenasse a reexportação, ou seja, um bem que foi anteriormente importado, né, a título não definitivo, ele deveria retornar, né, ser devolvido, retornar, e não eles ficarem lá, apreenderem e se acharem no direito de queimar, uma vez que foi feito tudo na legalidade, não era um contrabando que deveria ser preso e que deveria ser queimado. Ele apenas não foi aceito a sua entrada, mas estava tudo legalizado. Todos os impostos pagos, caso não lhe conviesse admitir a entrada deles no país. As reclamações apresentadas por intermédio do cônsul francês em Barcelona não surtiram qualquer resultado. O senhor Le Chatre me perguntou se valeria a pena recorrer à autoridade superior
opinei porque se deixasse consumar o ato arbitrário. Não obstante, julguei por bem ouvir a opinião do meu guia espiritual. Então, o senhor, que era o destinatário, o senhor Lechattre, perguntou ao senhor Denizar Rivail se ele deveria ir até o cônsul francês e solicitar a intervenção dele junto a esses livros. E o professor Denizar disse não, deixa correr esse ato arbitrário. Mas ele também para e disse, agora eu vou perguntar do Espírito de Verdade. Vamos ver o que ele vai dizer. E aí é justamente essa reunião, em 21 de setembro de 1861. Pergunta a verdade. Por certo, não ignoras o que acaba de passar-se em Barcelona, com algumas obras espíritas. Terias a bondade de dizer-me se convirá prosseguir na reclamação com vistas à restituição dos volumes apreendidos? Essa é a pergunta, a verdade, né? O senhor acha que eu devo dar continuidade, fazer essas reclamações e pedir o livro de volta? Olha que interessante, porque lembra que livre-arbítrio é uma lei dada por Deus e que espíritos nobres respeitam muito o livre-arbítrio. Porque é uma lei dada por Deus, então ele respeita o livre-arbítrio. Quem não respeita o livre-arbítrio são espíritos perversos, que vai atropelando e querendo que as coisas sejam feitas da forma deles, né? Não dando a liberdade para o outro escolher. Então aqui, olha como o Espírito de Verdade coloca. Resposta. Por direito, podes reclamá-los e conseguirias que te fossem restituídos, caso te dirigisses ao Ministério das Relações Exteriores da França. Então, por direito, pode reclamar e você vai conseguir. E ele ainda diz qual é o caminho. Procurar quem? O Ministério das Relações Exteriores da França. Esse é o percurso, esse é o movimento. Então, poder, pode. Está dentro do direito do Denizar. Acho, contudo, que desse auto de fé resultará maior soma de bem do que o bem que resultará da leitura de alguns livros. Olha que interessante. Ele diz que esse auto de fé, que seria queimar os livros, vai restituir uma soma de bem muito maior do que a leitura do livro. E ele vai explicar por quê. A perda material nada representa, se considerarmos a repercussão que semelhante fato produzirá em favor da doutrina. Porque imagina a divulgação, não existia mais o auto de fé e de repente se depara novamente queimar 300 livros em uma praça pública. Deves compreender quanto uma perseguição tão ridícula e tão antiquada poderá fazer a bem do progresso do espiritismo na Espanha. As ideias se disseminarão lá com maior rapidez e, pelo fato de terem sido queimadas, as obras serão procuradas com maior avidez. Tudo vai bem, né? Ou seja, está tudo certo, não tem nada errado, mas se você quiser reclamar, pode reclamar. Tu vai ter o livro de volta, mas não vai ter a divulgação que o espiritismo precisa na Espanha. E ele pergunta, convirá que eu escreva um artigo a respeito do caso para o próximo número da Revista Espírita? Aí, resposta, espera o auto de fé, ou seja, espera o livro queimado. E aí você vai poder publicar. Então ficou claro, foi uma imposição do Espírito de Verdade? Não. Ele interferiu? Não, ele disse assim, olha, poder você pode, é um direito que lhe cabe. Mas para o Espiritismo, o melhor a nível de divulgação dentro da Espanha é realmente esses livros serem queimados. Agora nós vamos para o Auto de Fé de Barcelona. Então, lembrando, essa mensagem que nós acabamos de ler, do Espírito de Verdade, na casa da médium, senhorita D. Apóstolo Ai, não diz o nome, foi em 21 de setembro de 1861. E aqui já estava marcado
a data do auto de fé, ou seja, queimar os livros. A data estava justamente para 9 de outubro de 1861. Então, aqui, 9 de outubro de 1861, 18, 19 dias depois da prisão dos livros, vamos para o auto de fé. E agora nós estamos no mês de outubro, né? Esta data ficará assinalada nos anais do Espiritismo pelo auto de fé dos livros espíritas, realizado em Barcelona. Eis aqui um extrato da ata de execução. Abre aspas. Neste dia, 9 de outubro de 1861, às 10h30 da manhã, na esplanada da cidade de Barcelona, no local onde são executados criminosos condenados ao último suplício, e por ordem do bispo desta cidade, foram queimados 300 volumes e brochuras sobre o Espiritismo, a saber, o Livro dos Espíritos por Allan Kardec e etc. Fecha aspas. Os principais jornais da Espanha deram conta minuciosa que os órgãos da imprensa liberal do país muito justamente condenaram. É de notar-se que na França, os periódicos liberais se limitaram a mencioná-lo sem comentários. O próprio Siècle, tão ardoroso em censurar os abusos do poder e os menores atos de intolerância do clero, não achou uma palavra de reprovação para esse ato digno da Idade Média. Qualquer semelhança é mera coincidência com a nossa imprensa de hoje. Alguns jornais de menor circulação acharam mesmo, no caso, motivo para zombaria, pondo de lado o que diz respeito à crença. Havia ali uma questão de princípio, de direito internacional, que interessava a todo mundo, sobre a qual não teriam tão levianamente guardado silêncio a imprensa, se tratasse de certas outras obras. Eles não poupam censuras quando está em causa a simples exigência de um selo para a venda de um livro materialista. Ora, a Inquisição, ao restaurar as suas fogueiras com as solenidades de outrora, às portas da França, apresentava bem maior gravidade. Por que então semelhante indiferença? Não foi comentado pela imprensa. É que estava em jogo uma doutrina e cujos progressos a incredulidade assiste com pavor. Reivindicar justiça em seu favor seria consagrar-lhe o direito à proteção da autoridade e aumentar-lhe o crédito. Seja como for, o auto de fé de Barcelona não deixou de produzir o efeito esperado, pela repercussão que teve na Espanha, onde contribuiu fortemente para propagar as ideias espíritas. E aí ele solicita que a gente possa ver a Revista Espírita de novembro de 1861, é onde ele vai contar. Aconteceu em outubro o auto de fé, conforme ele pediu ao Espírito de Verdade, em novembro ele publicou na Revista Espírita. Esse acontecimento provocou o aparecimento de muitas comunicações da parte dos espíritos. A que se segue foi dada espontaneamente na Sociedade de Paris, a 19 de outubro, quando regressei de Bordeaux, ou seja, 10 dias depois do auto de fé em Barcelona. Vamos ver? Abre aspas, vamos ouvir a comunicação. Era preciso alguma coisa que chocasse com violência certos espíritos encarnados, para que se decidissem a ocupar-se com essa grande doutrina que há de regenerar o mundo. Nada se faz inutilmente na terra, e nós que inspiramos o auto de fé de Barcelona, bem sabíamos que, procedendo assim, forçávamos um grande passo para a frente. Esse fato brutal, inacreditável nos tempos atuais, se consumou, tendo por fim chamar a atenção
dos jornalistas que se mantinham indiferentes diante da agitação profunda que abalava as cidades e os centros espíritas. Eles deixavam que falassem e fizessem o que bem entendesse, mas obstinavam-se a passar por surdos e respondiam com mutismo ao desejo de propaganda dos adeptos do espiritismo. Querendo ou não, hoje falam dele, do espiritismo. Uns comprovando o histórico do fato de Barcelona, outros desmentindo-o. Estimulam uma polêmica que dará volta ao mundo e da qual só o espiritismo lucrará. A queima do livro aconteceu. Uns criticam e outros negam, dizem que não aconteceu não. Qualquer semelhança é mera coincidência. Essa a razão pela qual a retaguarda da Inquisição fez hoje o seu último auto de fé. Nós assim o quisemos, um espírito, né? E realmente foi o último que não queimou mais, né? E aí tem uma nota de Kardec que ele diz assim: enviaram-me de Barcelona uma aquarela. Aquarela, gente, é uma técnica de pintura, tá? Uma técnica de pintura. Com pigmentos que eles colocam ali água mesmo, dissolvidos em água. Enviaram-me de Barcelona uma aquarela feita no local por um artista distinto, representando a cena do auto de fé. Mandei fazer do quadro uma redução fotográfica. Possuo também um pouco de cinza apanhada na fogueira, onde se encontram fragmentos ainda legíveis de folhas queimadas. Conservei-os numa urna de cristal. Então, professor, olha o carinho que ele tem pela obra espírita, né? Nota da editora, é a 14ª edição, segunda revista espírita, novembro de 1861, resquícios da Idade Média. O auto de fé de Barcelona, a mensagem seria de São Domingos, né? Um espírito. Nessa nova edição já não vem essa notinha que está no do Guilhom Ribeiro. Aí nós temos ainda uma nota da edição francesa, que a Livraria Espírita ainda os conserva, esses fragmentos queimados. Temos uma nota do tradutor. A mencionada urna de cristal foi destruída pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Né? Essa já é do tradutor, que é o senhor Evandro Noleto. Até aí tudo bem? Vamos para o meu sucessor. Ele já tinha sido avisado que ele não iria completar o trabalho, que não teria muito tempo. Então ele está aqui preocupado quem vai continuar com esse trabalho. Essa mensagem é muito interessante para nós, porque quando nós estamos à frente de um trabalho, por um movimento de vaidade e de orgulho, nós temos quase certeza que se nós não estivermos ali, o trabalho não vai conseguir. Isso é um mero absurdo. O trabalho é do Cristo Jesus. Se não for nós, será outro. Mas o trabalho do Cristo, ele não para. Ele não está centralizado sobre a cabeça de uma pessoa. A gente sempre tem que ter isso consciente. E aqui nós vamos falar do grande codificador, Allan Kardec. Então você para imaginar. Nós tivemos aqui também o nosso querido Chico Xavier. Então ficou um vácuo? Ficou, mas o trabalho continua. O trabalho que ele fez está vivo, isso aí não se apaga. O trabalho que o professor Denizar fez está vivo, isso não se apaga. Então cada vez que a gente abre uma obra básica, é Kardec vivo. Kardec atuando, o trabalho dele atuando em cada um de nós. Então vamos ver aqui a preocupação do professor Denizar, meu sucessor. Essa comunicação foi em 22 de dezembro, ainda do ano de 1861, o mesmo ano do Auto de Barcelona. Essa mensagem foi na casa do senhor Denizar, uma comunicação particular à média senhorita de apóstolo alguma coisa. Tendo uma conversação com os espíritos levado a falar do meu sucessor na direção do espiritismo, formulei a questão seguinte. Pergunta: entre os adeptos, muitos se preocupam com o que virá a ser do espiritismo depois de mim e pergunto quem me substituirá quando eu partir, já que não se vê aparecer ninguém, de modo notório, para lhe tomar as rédeas. Respondo que não alimento a pretensão de ser indispensável, que Deus é extremamente sábio para não fazer que uma doutrina destinada a regenerar o mundo
assente sobre a vida de um homem, que, além disso, sempre me avisaram que a minha tarefa é a de constituir a doutrina e que para isso me será concedido o tempo necessário. A do meu sucessor será, portanto, muito mais fácil, porque já achará traçado o caminho, bastando que eu siga. Entretanto, se os espíritos julgassem oportuno dizer-me a respeito alguma coisa de mais positivo, eu lhes ficaria muito grato, né? Então você vê aqui a ideia dele, a certeza de que haverá um continuista, alguém que vai dar continuidade, e você vai encontrar o trabalho melhor, bem mais organizado, porque a plataforma ali foi feita, né? Então vamos ver agora a resposta. Lembrando que nós estamos aqui em 1861, publicado, só temos o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, tá bom? Resposta. Tudo isso é rigorosamente exato. Eis o que nos é permitido dizer-te a mais. Tens razão em afirmar que não és indispensável. Só o és aos olhos dos homens, porque era necessário que o trabalho de organização se concentrasse nas mãos de um só, para que houvesse uma unidade. Então, entendeu por que tudo foi centralizado sobre as mãos do professor Denizar? Para que houvesse uma unidade na doutrina espírita. Não és indispensável, porém, aos olhos de Deus. Foste escolhido e por isso é que te veis só. Mas não és, como aliás bem o sabes, o único ser capaz de desempenhar essa missão. Se por qualquer motivo ela se interrompesse, não faltariam a Deus outras criaturas que te substituíssem. Assim, aconteça o que acontecer, o Espiritismo não periclitará. Então, se você faltar, tenha certeza que terão outros para te substituir. Isso é muito legal. Então, se o trabalho tem que ser feito, que eu possa fazer parte desse trabalho, que eu possa estar junto, eu me beneficiando do trabalho, e não achando que eu sou a azeitona da empada, que eu sou uma pessoa insubstituível. Se não tiver, o trabalho não vai andar. Não pense assim, porque o trabalho sempre anda, e até melhor. Enquanto o trabalho de elaboração não estiver concluído, é, pois, necessário que sejas um único em evidência, visto que se precisava de uma bandeira em torno da qual as pessoas pudessem agrupar-se. Era preciso também que as pessoas te considerassem indispensável para que a obra que te sair das mãos tenha mais autoridade no presente e no futuro. Era preciso mesmo que temessem pelas consequências da tua partida. Então, isso tudo estava programado. Como diz, olha, aproveita a presença dele, ele está aí, o trabalho está sendo feito, ele é único. Isso tudo era necessário, porque se tivesse dois, não é o fulano, é o Beltrano. Não, tinham que realmente centralizar tudo em Kardec, a atenção tinha que ser direcionada ao professor Denizar, o respeito ao trabalho tinha que ser direcionado ao professor Allan Kardec. Mas é o respeito ao trabalho, entende? Se aquele que te haverá de substituir fosse designado previamente, a obra ainda não acabada poderia sofrer entraves. Formar-se-iam contra ti oposições suscitadas pelo ciúme, discuti-lo-iam antes que ele desse provas de si, e os inimigos da doutrina procurariam barrar-lhe o caminho, resultando daí cismas e divisões. Ele, portanto, se revelará quando chegar o momento, esse sucessor. Sua tarefa será assim facilitada, porque, como dizes, o caminho estará todo traçado. Se ele daí se afastasse, perder-se-ia a si próprio, como se perderam os que quiseram atravessar-se na estrada. A referida tarefa, porém, será mais penosa em outro sentido, visto que ele terá de sustentar lutas mais rudes. A ti incumbe o encargo
da concepção, a ele o da execução, razão pela qual terá de ser homem de energia e de ação. É interessante essa frase aqui. Ele diz assim: a ti, a Kardec, incumbe o encargo da concepção. Concepção é gerar. Então ele está gerando o espiritismo. E a esse que vai continuar o trabalho, o da execução. Vai executar o que foi feito no trabalho. Aí você para e reflete. Após Kardec, quem foi que fez o trabalho da execução de todas as obras? Chico. Ele pode ser o sucessor dele mesmo, porque são personalidades que diferem, encarnações diferentes. Não tem outro. Leon Denis fez um trabalho legal, mas de divulgação, mas de execução de tudo que ele gerou na condição de codificador, foi Chico. A ti incumbe o encargo da concepção, a ele o da execução. É como se tivesse assim, você, espírito, vai passar por 2 períodos. Um como Kardec e outro como Chico. Você vai elaborar e depois você vai para executar. Admira aqui a sabedoria de Deus na escolha de seus mandatários. Tu possuis as qualidades que eram necessárias ao trabalho que tem de realizar, porém não possuis as que serão necessárias ao teu sucessor. Ele era médio ostensivo, Kardec? Era a única coisa que faltava para Kardec. Ele era um homem moral, um homem extremamente inteligente, um homem extremamente disciplinado, mas ele não tinha faculdade mediúnica ostensiva. E era necessário aqui que ele não tivesse, senão ele não poderia realizar o trabalho. Ele tinha que ser neutro. Por isso que ele diz: porém não possuis as que serão necessárias ao teu sucessor. Tu precisas da calma, da tranquilidade do escritor que amadurece as ideias no silêncio da meditação. Ele precisará da força do capitão que comanda o navio segundo as regras traçadas pela ciência. Liberado do trabalho de criação da obra sob cujo peso teu corpo sucumbirá, ele terá mais liberdade para aplicar todas as suas faculdades ao desenvolvimento, olha aqui, faculdade mediúnica, ao desenvolvimento e à consolidação do edifício. E aí ele, não satisfeito, ele faz uma nova pergunta para aprofundar esse assunto que está ali em torno dele. Vamos para a próxima pergunta. Poderás dizer-me se a escolha do meu sucessor já está feita? Está. Sem o estar. Considerando-se que, dispondo do livre-arbítrio, o homem pode recuar no último momento diante da tarefa que ele próprio escolheu. É preciso também que dê provas de si, de capacidade, de devotamento, de desinteresse e de abnegação. Se deixasse levar apenas pela ambição e pelo desejo de sobressair-se, seria certamente posto de lado. Pergunta: já foi dito várias vezes que muitos espíritos superiores encarnariam para ajudar o movimento. Resposta: sem dúvida. Muitos espíritos terão essa missão, mas cada um na sua especialidade, para agir pela sua posição sobre tal ou tal parte na sociedade. Todos se revelarão por suas obras e nenhum por qualquer pretensão à supremacia. Lindo, né? Maravilha. Gente, quantas lições. Então, hoje nós conhecemos o Auto de Fé de Barcelona, conhecemos a história da apreensão dos livros. Depois nós fomos para o Auto de Fé, que foi em 9 de outubro de 1861. Lembrando aí quase 14 dias, porque as obras foram presas em 21 de setembro de 1861. E foi realizado o Auto de Fé em Barcelona, ou seja, queimar os livros em praça pública, em 9 de outubro de 1861. E aproveitamos, lemos também sobre o sucessor de Allan Kardec. E fica a dica: Allan Kardec gerou, mas um gerou e o outro executou.
Alguma dúvida, alguma colocação? Ficou claro? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Lembra que livre-arbítrio é uma lei dada por Deus e que espíritos nobres respeitam muito o livre-arbítrio. Quem não respeita o livre-arbítrio são espíritos perversos, que vai atropelando e querendo que as coisas sejam feitas da forma dele. O trabalho que o professor Denizar fez está vivo, isso não se apaga. Então, cada vez que a gente abre uma obra básica, é Kardec vivo. Kardec atuando, o trabalho dele atuando em cada um de nós. Após Kardec, quem foi que fez o trabalho da execução de todas as obras? Chico. Ele pode ser o sucessor dele mesmo, porque são personalidades que diferem, encarnações diferentes. Não tem outro. É como se tivesse assim, você, espírito, vai passar por 2 períodos. Um como Kardec e outro como Chico. Você vai elaborar e depois você vai para executar. E fica a dica, Allan Kardec gerou, mas um gerou e o outro executou. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Assim nós agradecemos a Deus nosso Pai por mais uma oportunidade que Ele nos deu de estudo e de reflexão. Agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais essa oportunidade e por essa casa que nos acolhe. E aos amigos espirituais aqui presentes, que nos dão força, nos amparam, nos auxiliam sempre. Graça te damos, Senhor, que assim seja.